eu queria saber de vocês agora como, além de como profissionais, como estudantes, né? Eu queria saber como que é a rotina de estudos de alguém que cursa medicina. Nossa. Tem uma rotina? Tem que ter, porque são muitas matérias, é muita coisa. Com certeza. Ainda mais no método PBL, que é o método da FAM. Uhum. Você precisa ter uma rotina. Se você não tiver rotina, você não tiver dedicação, você bomba. Você reprova. Reprova. Você Mas reprova. o aluno que está estudando para o curso de medicina já tem que ter uma dedicação prévia. Uhum. Só que essa dedicação, depois que você aprende, né, que é aquele método que é mais passivo, ele muda. Então, Sim. além de você se dedicar, você vai ter que aprender um novo método de estudo e adequar a sua rotina a isso. Uhum. Porque além das aulas, enfim, a gente também tem a parte prática, Sim. tem a parte teórica, e aí tem alguns intervalos, aí você tem que otimizar esses intervalos. E aí você também tem sua vida pessoal, você também tem as festas, você... Então, assim, até você conciliar tudo isso, treinos. Tem gente que treina 9 horas da noite para conseguir ir para os jogos. Uhum. Eu, com esse espírito de atleta, não fui essa pessoa, mas a Carol com certeza foi. Eu era mais a parte científica, mas... Eu era da bateria. Então a gente treinava. Eu era um pouco da parte mais nerd, assim. Então eu ficava mais estudando. no CA e nos laboratórios, as monitorias, enfim. A gente tem que se adequar a essa rotina. Se não tiver esse planejamento, né? Não vai. Não dá. Mas no geral é isso. Você vai pra faculdade, é período integral. E aí a gente tem essa janela. Geralmente tinha uma aula e aí tinha essa janela de estudo. Então, vamos numa sala de tutoria, vamos na biblioteca, vamos estudar, tem o almoço e depois a gente vai ter a prática funcional e depois tem treino, tem liga, tem atlética, tem centro acadêmico, tem reunião com o professor para resolver do congresso. Tem um pouco de tudo. Tem um pouco de tudo. E aí você coloca, demora, não é fácil. Eu acho que é como se você sempre entrasse numa novidade. Você sempre vai se adaptar àquela rotina nova. Sim. E na faculdade de medicina não é diferente. Você tem um período de adaptação. Mas a parte boa de lá é que é tudo no campus. Então, Sim. assim, você tem a sala de estudo lá, a biblioteca tá lá, se você precisar sair, a localização ajuda muito. Então, você precisa tomar um café, a gente vai na cafeteria do lado ali. Todo mundo já tem Todo mundo até já sabe qual que é. O cookie e o cafezinho deste local específico, todo mundo já vai, aí você vai, dá uma pausa, volta, enfim, tem tudo lá. Então isso ajuda também, é ruim porque você fica um pouco preso ali, né, porque como tem tudo, você fica o dia inteiro ali. Sim. Mas ao mesmo tempo, otimismo. A faculdade vira sua família. É isso. Sim. Sabe o que eu costumo dizer? Essa é uma pergunta muito comum, especialmente daqueles que estão começando, né? Essa adaptação de uma metodologia que vem de um ensino tradicional, da lousa, do professor expondo, você memorizando, você, né, enfim, para uma nova proposta. E eu utilizo, né? Eu faço uso de um lema que eu acho muito válido, né? Parafraseando aí uma outra instituição que eu tenho muito respeito, que para você ter sucesso como aluno de medicina, você tem que ter 2 máximas. Lealdade e constância. A lealdade para você entender que o teu compromisso não é com a prova. A prova ela é um momento fugaz que vai se repetir milhões de vezes. Que ela não representa, mas ela é um momento essencial. Sim. Mas que ela não tem que ser o foco. O foco tem que ser o que você precisa adquirir de competência para depois você dedicar a cuidar de alguém. E a constância de entender que aquele modelo de eu vou estudar para a véspera, na medicina da FAM não dá certo. Não funciona. Então eu vou passar o final de semana inteiro estudando 20 horas seguidas. Não dá certo. Mas você vai ter que estudar 2 horas por dia. Uma hora Eu ia bombar. de um estudo qualificado. Ele te força. 1 hora. 1 hora por dia. A gente gasta 1 hora por dia no WhatsApp. Sim. No Insta. Mais até. Não é? Eu? Muito mais. Então, e se a gente conseguir, se o aluno conseguir dedicar essa hora para estudar, mas um estudo qualificado, né? Sim. Que ele está realmente focado naquele Entendendo, momento, absorvendo aquilo. Ele vai nadar de braçada, ele vai ter resultado maravilhoso, porque isso daí nada mais é do que o espelho do que ele vai ter que fazer simplesmente para o resto da vida dele. Sim. Né? Porque nem todas as pacientes que vão chegar no teu consultório, você já vai saber tudo aquilo sobre o caso dela. E não tem também nenhum problema, como a Carol falou, de você ter a humildade de falar, olha, eu tenho algumas suspeitas,
eu vou precisar investigar e vou precisar te estudar. Então volta depois que eu vou te trazer as respostas melhores, mais atualizadas para o que você precisa. Sim. E é o que eles fazem no dia a dia desde que eles entram na faculdade. O lance da aprendizagem baseada em problemas é um modelo, não é a única metodologia ativa, mas é a que a gente usa, é a principal, mas é isso. Eu estou te trazendo um problema, uma situação que seja uma situação problema, entre aspas. E aí você tem que aprender a encontrar as respostas, né? Você tem uma certa autonomia, mas é uma autonomia assistida. Autonomia assistida que o professor vai te colocar no trilho para você andar e que depois ele vai verificar se você alcançou aquele resultado. Então, o nível de cobrança do nosso curso ele é alto, por quê? Porque eu não tenho que estudar sempre. Sim. Porque ele está sempre sendo avaliado. Mas é bom que ele vai aprender de fato. E metade da nota dele, ele constrói nesse processo. A outra metade é a verificação final. Né? Tá, mas metade ele vai atribuindo a essa construção que ele tem no pequeno grupo. Entendi. Trabalhos e... Não, ele tem que levar, eles têm que levar. Tá. É mais ou menos aqui, ó. A gente tá nessa mesa, vai ter o tutor ali, o e ele vai avaliando. Ele vai avaliando conforme a gente vai discutindo os problemas dos casos. Mas por que você pensou isso? Entendi. E por que você pensou? Aí você, preciso pensar naquilo. E aquilo ali, onde que eu vou buscar? E no Qual final a sua da referência? semana, mas eu vi não sei o que em tal lugar. Aí o outro viu em outro lugar. Então, aí começa a gerar essa discussão. Top. E aí, por isso que ele falou que o professor ele tem que estar muito bem atualizado. Porque ele tem que saber a referência dos alunos. Sim. E se um achou em um lugar e o outro no outro, ele vai ter que falar por que cada um vai ter usar essa referência, o que vai ter que considerar de cada uma. Então, ele precisa estar afiado. É. Que geram discussões, algumas vezes calorosas. Boas discussões.